Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes a teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 85. Ó Senhor, tu sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmar com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, clemente e fiel. Segunda leitura. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor
com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Alguém do povo exclama: como grande é, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: o Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes faltava, falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, depois da liturgia do final de semana passado, onde Jesus nos apresentava a parábola do semeador, hoje ele vem nos fazer essa distinção. Lá ele também falava dos terrenos ao qual a palavra de Deus cai, o terreno pedregoso, o terreno não profundo, o terreno que acolhe a palavra de Deus superficialmente, o terreno que é capaz de acolher essa palavra de Deus na profundidade. E nós perguntávamos que tipo de terreno somos nós. E hoje talvez a liturgia nos dá um sentido de fazermos uma outra pergunta. Será que nós somos humanos no sentido pleno da vivência, no contexto da caridade, do bem que nós fazemos aos nossos irmãos? Ou será que nós deixamos com que o nosso coração seja uma sementeira do demônio, das nossas perdições, dos nossos desejos humanos? Será que nós acolhemos de uma forma constante o que pode nos atrapalhar de chegar até essa presença de Deus, ou que seja um obstáculo para a nossa chegada até a presença de Deus? John Locke já dizia que as nossas ações são os melhores intérpretes dos nossos pensamentos. A forma com que nós agimos é aquilo que nós trazemos dentro de nós. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode doar Deus se não tiver Deus. Ninguém pode falar ou vivenciar as coisas próprias de Deus se ela não traz num contexto frutífero dentro de si essa presença de Deus. Platão já dizia: todos os homens são imortais, mas somente os homens bons, justos, são os homens imortais e divinos. Será que somos apenas imortais na concepção da palavra, ou trazemos em nós a divindade toda que nos leva à plena lapidação do ser humano, ao ponto do ser humano se tornar santificado na presença de Deus e trazer dentro de si o divino? Somente um homem cristalino pode deixar com que Deus possa ver dentro dele mesmo. Então, somente quando nós atingimos o estágio cristalino de nós mesmos, só quando nós buscamos essa perfeição em Deus, é que Deus olha a cada um de nós, em cada um de nós. Nós somos frágeis, nós somos fracos, como nos diz essa belíssima leitura, na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo. Nós somos fracos, mas o Espírito Santo vem em cada um de nós. O Espírito Santo vem acolhendo e fortalecendo-nos pela sua própria presença. Mas isso depende das escolhas que nós vamos fazendo no transcorrer da nossa vida. Helena Blavatsky dizia que o homem é um edifício do egoísmo, onde as portas e as janelas da sua vida são abertas para a entrada de todas as iniquidades que possam se alojar na alma humana. Será que o nosso egoísmo se transforma tantas vezes dessa forma num edifício, de tal forma que nós não somos capazes de sermos justos, não somos capazes de ser bons uns para com os outros, não somos capazes de amar? Quando São João da Cruz diz, no final nós seremos julgados no amor, né? Nós podemos analisar também se nós somos julgados no amor, mas se nós também não somos julgados pelo amor, né? Pelo amor que nós somos capazes de dedicar uns aos outros, como efetiva presença de um Deus que habita dentro de cada um de nós, de um Deus que é em cada um de nós. Fernando Pessoa pode definir, num trecho de um poema dele, todo esse momento nosso enquanto humanidade, quando ele diz: desceu sobre nós a mais profunda e a mais mortal das secas dos séculos, a do conhecimento, a da vacuidade de todos os esforços e a da vaidade de todos os propósitos. Desce em nós tantas vezes essa seca que torna a humanidade incapaz de se amar, a humanidade incapaz de ter compaixão pelo outro, a humanidade que não acolhe o outro, porque eu sou preocupado comigo, eu não sou preocupado com o outro, de que forma vive o outro. Colocar-se, sobretudo, nesse lugar do outro, fazia bem a cada um de nós. Temos essa concepção: se em mim realmente mora um Deus, se eu deixo com que esse Deus efetivamente more em mim. Porque quando nos fala a primeira leitura de hoje, também belíssima, que vem dizer que o justo, ele nos ensina de que forma ser humano. Então Deus nos ensina de que forma nós devemos ser humanos na concepção da palavra. Nós nascemos humanos, mas pode ser que nós nunca sejamos humanos. Pode ser que a nossa definição enquanto pessoa nunca se torne uma pessoa humana.
Porque tantas vezes nós deixamos ser cruéis, ou somos cruéis não somente conosco, mas também somos cruéis com os nossos irmãos. Padre Antônio Vieira dizia que a justiça está entre a piedade e a crueldade. Aquele que é justo, ele procura a piedade. Ele age com a piedade com relação aos seus irmãos. Aquele que vive a crueldade, ou aquele que é justiceiro, ele pende sempre para a crueldade. Então ele nunca consegue ser alguém que acolhe, alguém que é bom para com os outros, alguém que é capaz de amar o seu irmão, seja ele quem for. A nossa sociedade hoje, ela vive um estado que ela mesma é internamente. Nós vivemos enclausurados em casa, mas nós somos enclausurados em nós mesmos. Nós somos, o que nós vemos externamente hoje é o que nós temos construído internamente em cada um de nós. O nosso ser grita tantas vezes para que nós saiamos de nós ao encontro do próximo, a amar o próximo, é ser essa presença de Deus, mas nós vivemos enclausurados. Nós vivemos enclausurados no edifício que nós construímos em nós mesmos. O edifício que nós construímos é um edifício de uma pedra tão fria, tantas vezes, que a humanidade vem construindo em si mesmo, que ela é capaz de abrir-se ao outro, de amar o outro, de ver o outro como seu irmão. Santa Gema Galvani, ela definia, quando o importante não é olhar a cruz, nem portar a cruz. O importante é trazer a cruz em você, no seu coração. Deus, o importante não é só falar dele, porque nós falamos como missionários da palavra de Deus, mas mais importante do que isso, é nós trazermos, vivermos esse Deus em nós. Essa cruz de Deus que nos deu a possibilidade da redenção. Mas as pessoas tantas vezes, e aí eu pergunto, e nós, tantas vezes somos o quê? Madre Teresa de Calcutá dizia, as pessoas são irrealistas, são ilógicas e centradas em si mesmo. Ame-as a si mesmo. Tenha caridade assim mesmo pelo outro. Olhe pelo outro. Nós somos o joio ou nós somos o trigo? Nós deixamos crescer em nós a fé de um grão de mostarda, que ela pode ser tão pequenininha, mas ela se desenvolve de uma tal forma que nós deixamos construir em nós essa presença edificada do amor e da bondade de Deus? Ou nós permaneceremos sempre pequenos no nosso próprio eu, centrados e enclausurados em nós? Será que nós somos o fermento da massa do bolo, que deixa esse bolo se transformar, crescer de uma tal forma? Será que eu ponho os meus planos pessoais, os meus planos egoísticos acima dos outros? Será que muitas vezes eu sou cruel com os outros porque eu busco somente em mim e para mim? São Camilo de Leles diz que o mundo é uma morada de aluguel, que tem uma noite e metade de um dia. A vida está nas mãos do Senhor. E feliz daquele que pratica o bem no mundo. Não somos eternos no mundo, somos somente esse ser que está por um tempo. Um ser passageiro, mas nós vivemos e pensamos como se nós fôssemos eternos. Como nós fôssemos viver para sempre. Como se um dia nós não fôssemos prestar conta da nossa vida. Deus vai pedir um dia conta da sua vida. Seremos julgados no amor, mas também pelo amor. E através do amor que nós fomos capazes de dispensar um pelos outros no nosso dia a dia. O amor que nós somos capazes de viver um pelo outro no seu dia a dia. Só desfruta da paz de espírito aquele que é justo, escrevia Epícoro. Então nós só desfrutaremos da paz internamente quando nós agimos na justiça, na benevolência, quando nós somos capazes de trazer em nós o ser realmente que é humano. Nós somos um conglomerado de coisas. Às vezes quando nós vamos a Ezequias, eu saio sempre me perguntando, quantos sonhos estão sendo enterrados? Quantos sonhos se realizaram? Quantos projetos de vida? Quantas alegrias, quantas tristezas? E nós somos assim. Nós somos esse conglomerado de sonhos, de alegrias, de tristezas, de história construída e história desconstruída, e muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos de olhar para o outro como um ser que age de acordo com a sua história. E nós não olhamos com o olhar da caridade, da misericórdia pelo outro. Nós olhamos com o olhar da crueldade, não com o olhar da benevolência, da misericórdia e da caridade de Deus. Esse nosso conglomerado de ser humano, ou de tentativa de ser humano, nós devemos analisar o que nós estamos construindo em nós. Qual é o meu edifício?
o que eu carrego, ou o que eu tenho. Victor Hugo diz, o homem tem o amor por asas e o jugo por desejo. O homem não é um círculo coexcêntrico, mas ele é uma eclipse de dois focos. Um está representado pelo ato do outro. Um está representado pelos ideais do outro. A humanidade tem dois polos, dizia ele, o verdadeiro e o belo. Vivamos esses dois polos. Deixamos com que as nossas asas da vida sejam as asas do amor. Deixamos com que as asas da nossa vida sejam as próprias asas de Deus. Não sejamos um círculo egoístico, mas sejamos abertos à vida, sejamos abertos ao próximo. Nosso tempo é tão curto e nós desperdiçamos tanto nosso tempo com tantas coisas que não nos levam a lugar nenhum, né? 3 coisas são necessárias para a salvação do homem: saber o que deve se crer, saber o que deve desejar e saber o que deve fazer. Nós sabemos em quem nós devemos crer, né? Nós sabemos em quem nós devemos depositar a nossa vida. Nós sabemos o que deve se desejar. E nós sabemos o que nós devemos fazer. Não sejamos fechados a essa abertura, a essa presença da palavra de Deus na nossa vida. Sejamos instrumentos da bondade, da caridade, do amor, da fraternidade. Sejamos abertos à acolhida dos nossos irmãos, seja ele quem for. Sejamos uma humanidade verdadeiramente humana, não somente uma humanidade constituída de carne que é definida como humano, mas uma sociedade que se define como humano pela prática do amor e da bondade pelos nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.